Olá, tudo bem? Eu sou o Luciano, bem-vindo ao canal Luciano Moraes. Neste canal eu falo sobre vários assuntos. Hoje eu vou falar sobre o Stephen Hawking. Ele infelizmente nos deixou aí no dia 14 de março, né? Hoje é dia 23, então tem um pouco mais de uma semana. Ok? E eu vou falar um pouco sobre ele, um pouco da vida dele. Tá? Bem, gente, faz aí mais ou menos 3 semanas que eu não gravo vídeo, tá? Porque além de mim tem mais 4 cachorros em casa. Então de vez em quando eles tretam e a gente tem que estar aprendendo. Tá? Então é por causa disso que eu demorei tanto para fazer um novo vídeo pro canal. Tá? Aí eu vejo se eu consigo gravar outros vídeos aqui, mas com esse cachorro continuar brigando vai ser difícil. Bem, o Stephen Hawking, para quem não sabe, né, ele é um físico. Ele gosta muito da parte de astronomia, astrofísica, como eu vi aqui, né? Então ele se dedicou a estudar basicamente isso, principalmente a questão de buracos negros e sobre o universo também. E ele nasceu na Inglaterra, em Oxford, em 9 de janeiro de 1942. Bem, já começou quando ele nasceu. 9 de janeiro de 1942 fazia exatos 300 anos da morte do Galileu Galilei. Tá? Exatos 300 anos. E agora, dia 14 de março, né, de 2018, ele morreu no dia do nascimento de Albert Einstein. Tá? Então são duas coincidências aí. Os cachorros latindo. Então são duas coincidências muito interessantes. Deixa eu aproximar aqui, senão vocês não vão me ouvir. Então, ou seja, no dia do nascimento dele, do Stephen Hawking, fazia 300 anos da morte de Galileu. E no dia da morte do Hawking, né, coincidiu exatamente com a data de nascimento de Albert Einstein. Ou seja, ele já, desde o seu nascimento, né, inclusive no dia de sua morte, ele é um cara diferente. Que tudo bem, a gente fala, mas isso aconteceu já com outras pessoas. Mas é meio difícil, né? Você nascer num dia em que uma pessoa importante, né, da ciência ter morrido, né, e morrer no dia do nascimento de um dos maiores cientistas do mundo, né, que foi Albert Einstein. Então seria uma coincidência assim gigantesca. E ele nasceu lá na Inglaterra, né? E desde quando ele começou a ir na escola, foi identificado que ele não gostava muito das aulas, tá? Porque ele achava chato, ok? Ele não tinha uma caligrafia boa, a caligrafia dele era horrível, e os trabalhos que ele fazia não tinha capricho, né? Então todo mundo considerava ele que provavelmente não ia se dar assim muito bem. Porém, matemática era algo que ele odiava porque ele achava muito fácil. Isso que é interessante, ele odiava a matemática porque era coisa simples para ele. E o que ele gostava mais era de estudar mesmo o universo. Estou até dando uma olhada aqui se eu encontro a opção que dizia. Ele era um cara que não gostava muito de ir em escola devido a isso. Ou seja, as coisas que interessavam era justamente estudar sobre o universo, né? Que para ele era o que mais interessava saber, né, como que era o universo, o que houve, a questão dos buracos negros, que ele dedicou boa parte da vida dele ao estudo de buracos negros, saber como que ia acabar aí o universo, né, essas questões. Tanto é que semana antes dele morrer, ele chegou a finalizar um trabalho dizendo que o universo ia acabar quando os sóis apagassem ou morressem, né, no caso. Então ele deixou muita coisa ainda, né, para ser finalizado. Não muita coisa para ser finalizada, mas muita coisa para ser estudado, no caso. Ele deixou aí, e com certeza tudo que ele fez, né, ele vai aí ser estudado por outros cientistas e tal, ser analisado, né. Ele só não ganhou o Nobel de Ciência. Por quê? Para ser ganhar o Nobel de Ciência é necessário, né, ter confirmação. Como era sobre buracos negros, não tinha como ter essa confirmação.
não tinha como fazer experiência. Então só por esse motivo que ele não ganhou, né, o Prêmio Nobel de Ciência. Fora isso, ele poderia ter ganho. Mas esse vídeo aqui não é exatamente sobre o que ele fez, tudo que ele fez. Sim, ele teve uma contribuição enorme, não só para a ciência, como para outros ramos também. Tá? Mas o interessante é a vida dele. Né? Tanto para mim, eu que tenho TEG, agora está controlado, para quem tem depressão, porque tem outras doenças psicológicas. A gente acha, às vezes, tem momentos das nossas crises que a gente acha que não consegue fazer mais nada. E o Hawking, com 21 anos, 21, 22 anos, né? Inclusive a BBC fala que é 22, os outros sites falam que é 21 anos, ele foi identificado com uma doença chamada ELA. Tá? Essa doença, deixa eu ver se eu consigo o nome dela aqui direito, eu dei uma olhada aqui, mas eu perdi o site, deixa eu ver se eu encontro aqui. Essa doença, aqui ó, é esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA. Tá? O que acontece? Essa doença, ela dá no cérebro, tá? E ela corta a conexão com os músculos, ou seja, ela deixa de enviar sinal para o músculo para fazer os movimentos. Então a pessoa que tem essa doença, aos poucos, ela vai deixando de andar, deixando de movimentar as pernas, os braços e assim por diante. Essa doença não tem cura, ela tem tratamento. Tá? A gente tá balançando a câmera que eu tô batendo na mesa, tá? Tô encostando na mesa, então tá balançando aqui o celular. Então os médicos falaram pra ele, ó, você só vai ter no máximo 2 anos de vida. Isso aconteceu aos 21 anos. Só que ele não viveu só 2 anos, ele viveu 50 anos com essa doença. Então aconteceu, com o passar dos anos, ele foi identificado aos 21 anos que tinha essa doença. Ele começou a andar de muleta, depois ele passou para uma cadeira de rodas. Na cadeira, ele estava ainda tendo alguns movimentos, né, dos braços, estava falando. Com o passar dos anos, ele começou a não aumentar mais os braços. Até que, se não me engano, na primeira e na segunda cadeira dele, que ele tinha, que era uma cadeira elétrica, ele conseguia movimentar na mão. Tá? Só que ele perdeu o movimento da mão também. E aí ele começou a mexer somente a parte aqui da face. Ele falava, ele sorria. Tá? Depois de vários anos, ele perdeu a fala. Ele conseguiu movimentar muito pouco o queixo, né? E depois somente com os olhos. Então, quando ele perdeu esses movimentos, ficou somente os olhos. E aí o que houve? A Intel, junto com uma outra empresa, criou aquela cadeira. Tá? A cadeira dele, a cadeira elétrica, lógico, a pessoa tinha que empurrar. Só que como ele tinha que se comunicar com as outras pessoas, eles colocaram um computador com os olhos. Ele selecionava a letra e aparecia a palavra. Tá? E ele fez isso até agora, né, nos últimos dias dele. Então a voz dele ficou muito marcada. Tá? Aquela voz tipo robótica. Né? E essa era a voz dele, os caras deram a opção dele para ele mudar, né? Só que ele não mudou. Gente, eu vou tomar água porque tá difícil que negócio. Bom, gente, voltei. Então, nesse computador ele selecionava com os olhos, tinha uma espécie de óculos, tipo um óculos do Google aí, né, que tinha antigamente, que colocava assim, virava e tal. Então, com o movimento dos olhos, ele selecionava a palavra na tela, o sensor que estava aqui no óculos, que estava no olho dele, identificava, né, e aparecia a palavra na tela. Então ele olhava para a palavra ou piscava, alguma coisa assim, então ele aparecia aquela palavra inteira na tela para ele. E aí a partir disso ele começou a formar as palavras, as frases no caso.
E aí o computador, depois que a frase está feita, o computador lia essa frase, né? E dessa forma que eles comunicavam com as outras pessoas. Tá? Era assim. Tá? Então, ou seja, tudo que ele fez, todos os trabalhos que ele fez, tudo que ele fez, foram todos quase que dessa forma. Ou seja, na cadeira, não podendo se movimentar. E ele fez trabalhos extremamente complexos, tá? Sobre a questão do buraco negro. Buracos negros e a questão do funcionamento do universo. Então aí eu estava pensando, se ele, né, com essa doença, preso numa cadeira por anos, okay, ele fez tudo isso, por que nós que temos TAG, temos depressão, né, e outros doenças psicológicos, por que a gente não consegue fazer, né, as outras coisas? Sendo que ele, na cadeira, ele viajava, ele dava palestra, ele chegou a fazer, como é que eu posso dizer? Não trabalho, tá? O que existe um avião chamado gravidade zero ou zero gravity. Esse avião ele voa uma alta velocidade, só que ele faz tipo uma parábola. Então, no alto dessa parábola, o que acontece? A pessoa fica praticamente sem gravidade. Então a pessoa meio que fica levinho, voa, vamos dizer assim, né? Fica suspenso no ar. E ele fez isso. Se tiver a imagem, eu vou colocar aqui para vocês. Para vocês verem que ele fez muita coisa mesmo estando tetraplégico, tá? Então assim, o que eu quero dizer com isso? Se ele conseguiu fazer tudo isso preso no corpo dele, sem movimento, sem nada, né, e ele se dedicou muitos anos à questão da ciência, do universo, por que nós não podemos fazer? Nós podemos fazer muito mais coisa do que ele fez. Ele estava preso no corpo dele. Aí você imagina, você sem movimento de braço, sem movimento de pernas, sem conseguir falar, você preso no seu corpo, seu cérebro está preso no seu corpo e você não consegue fazer nada. E ele fez coisas extraordinárias. Então, o que nos impede, nós que falamos, andamos, se a gente quer alguma coisa, vai lá e pega. A gente tem os movimentos normais do corpo. Por que a gente não consegue? Sabe? Assim, a se pensar. Eu sei, quem tem crise, né, é algo paralisante. Eu já tive várias crises paralisantes de TAG. Opa, peraí, eu encostei aqui. Eu tive várias crises de ansiedade. Hoje está controlado, tá? Então eu faço muita coisa, eu saio, vou fazer compra, vou no banco, por mais que às vezes eu fique ansioso, né? Mas eu saio, tá? Então você que está aí me vendo agora, começa a refletir um pouco. Vai ser difícil no início? Vai, né? Mas você tem que começar a dar os passos, assim como eu falei nos meus primeiros vídeos, dar um passo de cada vez. Se você tem depressão e não consegue ver aí uma solução para os seus problemas, procura se acalmar. Aí eu vi uma reportagem, eu tenho no celular um aplicativo, tá? Eu tenho no celular um aplicativo que eu recebo informações sobre a área médica, tá? Mas a área psicológica mesmo, tá? E eu li esse artigo, eu achei muito interessante.
que ele mostrou fotos de pessoas que tentaram suicídio. Só que as fotos das pessoas eram dias antes de cometerem suicídio, tentarem suicídio. Tá? E as pessoas estavam felizes, sorrindo, elas estavam em festas, no trabalho, e dias depois tentaram suicidar e outras conseguiram se suicidar. Daí foi visto que realmente a pessoa estava com um problema, estava com depressão, essas coisas. Então, você que está aí com depressão ou com TAG, tá? Procura se acalmar. Tente se acalmar. Tá? Procura manter sua mente não funcionando a todo vapor, vários pensamentos. Procura fazer algo que você goste. Tá? Você vai se acalmar. Lógico, isso não é do dia para noite. Isso vai tempo para você conseguir se acalmar, você conseguir relaxar, para você poder fazer as coisas que você já fazia. Por exemplo, cuidar da casa, do quarto, se cuidar. Não deixe de se cuidar. Entendeu? Se cuida, gente que não faz a barba, corta o cabelo, né? Se for seja aí, vou na padaria. Hoje eu levantei e vou na padaria. Se arruma, tá? Escova o dente, meu Deus, escova o dente. Deixa lá bonitinho, escova o dente. Tá? Não deixe de fazer as coisas. Então, por que eu citei o Hawking aqui? Porque ele estava preso na cadeira, não podia fazer nada. Nós podemos fazer tudo. A gente se movimenta, a gente se alimenta, se quer no lugar, vai. Não precisa de ninguém estar auxiliando. Até mesmo você que por acaso é cadeirante, deixa eu arrumar aqui. Você que por acaso é cadeirante, você consegue se movimentar utilizando a cadeira. Mas você fala, né? Você provavelmente tem os braços, normalmente cadeirante, se não for tetraplégico, ele é paraplégico, ou seja, o braço se movimenta, você ainda consegue fazer muita coisa. Você que é tetraplégico, né? Você consegue falar, né? Você consegue dizer, se precisar de alguma coisa, você chama. O Hawking, nos últimos anos, nem isso ele conseguia. Mas mesmo assim, ele fez trabalhos científicos extraordinários. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte. Pensa um pouco, se ele conseguiu, estando numa cadeira de rodas, sem se mexer, sem poder falar, sem poder pedir ajuda, sem poder fazer nada. Por que a gente que consegue falar, se movimentar, a gente não faz? Entendeu? Então, começa a, primeiro, tentar se acalmar. Você tem TAG, procura se acalmar, mesmo durante as crises. Que nem eu li um artigo, artigo não, acho que foi um vídeo que eu vi. A crise de TAG, uma hora ela vai passar. Depois de 10, 20 minutos, ela passa o pico da crise. Então, se você estiver com crise, procura se acalmar. Tá? Procura manter sua mente calma. Não fique pensando um monte de coisa. É difícil se a gente pensa automático. Tá? Mas procura se acalmar, procura relaxar. Tá bom? Vai ler alguma coisa que você goste, procura fazer alguma coisa que você goste. Se você está no meio do povo, está num shopping, está numa festa, procura se afastar um pouco, senta, respira devagar, com calma, que você vai se acalmar. Tá? Você que tem depressão, você não vê a solução para as coisas. Tá? Praticamente 99% das coisas tem solução. Okay? Então assim, pelo menos você não está achando solução nesse momento, mas procura se acalmar. Tá? Não fica aí desesperado. Tá? Não fica desesperado sobre o que acontece, o que está acontecendo agora. Se acalma, vai aí trabalhando para estar resolvendo esse problema, para estar resolvendo esse problema. Então, o que mais faz isso com calma.
tá ok? Eu falei que a questão do suicídio, a morte, ela não é a solução para praticamente 99% das coisas, tá? Então, muitas vezes o suicídio causa mais problemas para os seus familiares. Então, além da perda, ou seja, pô, perdi meu pai, perdi meu irmão, perdi meu primo que eu gostava tanto porque ele se suicidou. Você vai estar resolvendo o seu problema, mas vai ficar a saudade para os parentes, para os amigos. Então, não faça isso, tá? Não é a solução. O problema todo mundo tem. O que a gente tem que procurar fazer é resolver ele da melhor forma possível. E como a gente faz isso? Pensando em como resolver e com calma. Se você tem vários problemas, você resolve um problema de cada vez. Ok? Então, eu deixo aqui esse vídeo para vocês dizendo o seguinte: se o Stephen Hawking, preso no corpo dele, fez coisas extraordinárias na ciência, por que nós nós falamos, andamos, vamos a qualquer lugar, que a gente pode conversar com as pessoas normalmente, sem precisar de um equipamento de um computador, a gente fala, a gente expressa tudo, ele nem expressão ele tinha mais nos últimos anos de vida. Então, pensa um pouco, tá? Se acalma que tudo vai ser resolvido. Ok, é isso que eu quero passar para vocês. Ou seja, mantenha calma, porque a gente consegue fazer muita coisa. E mesmo durante as crises, tá tendo crise, se acalma para estar resolvendo o problema que você está tendo. Para você poder sair, poder passear, poder levar a sua vida quase que normal. Hoje eu levo minha vida quase que 100% normal. Não sei, uma coisa ou outra que de vez em quando pesa um pouco, mas fora isso, eu saio normalmente. Não tem mais, tô tendo nem crise mais. Crise assim forte, né? Ansiedade sempre vai ter quando a gente vai sair, vai fazer alguma coisa diferente, mas crise forte, mesmo que impede você, né, de fazer as coisas, que me impedir de fazer as coisas, eu não tenho mais. Tá ok, gente? Então, sim, segue com calma, para você pensa bastante nas coisas, procura acalmar, né, a sua mente, para que você esteja calmo, você consegue resolver muita coisa. Você consegue pensar muita coisa. Agora, se você deixa seu cérebro, sua mente levar você a pensar vários pensamentos e você não para, né, a sua mente não para de pensar, é isso que causa muito problema. Então, procura se acalmar. Uma caminhada, tá? Ou algo que você sempre gostou de fazer, que agora volte a fazer de novo, tá? Procure dar um passo de cada vez para que você procure estar solucionando o problema, a questão da técnica, a questão da depressão. Então, que tem solução. Não tem solução, tem tratamento, né? Mas a gente consegue conviver bem com a doença. Tá ok, gente? Eu vou deixar o meu e-mail também aí na descrição, tá ok? Eu vou colocar aqui também algumas informações a respeito disso, né? Eu vou procurar também a imagem do Hawking fazendo várias coisas, inclusive tudo que ele contribuiu, né, ao longo desses anos, mesmo estando na cadeira tetraplégico. Tá ok? Se você gostou do vídeo, pode dar aí um like. Tá? Se você não gostou também, não tem problema, pode dar o dislike. Ok? Deixa aí o comentário, o que você achou do vídeo. Se você não gostou, não gostei disso, não gostei daquilo, pode comentar que eu vou estar lendo e tá aí melhorando, né, cada vez mais o vídeo. Ok? Obrigado por assistir e até mais.